Olá pessoal, vamos hoje gravar a nossa terceira aula a respeito do estudo dos gases, tá? Onde nesta aula nós vamos trabalhar duas leis do estudo dos gases, que é a lei de Charles, tá? E a lei de Boyle. A lei de Charles junto com Gay-Lussac e a lei de Boyle, ok? Então vamos dar uma observada nessas duas leis, fique atento e fique ligado no nosso canal Professor Uchoa 49. Com a nossa terceira aula sobre o estudo dos gases, certo? Hoje nós vamos falar, nesta aula de hoje, da lei dos gases perfeita e a lei geral dos gases, ok? Então, o canal Professor Uchoa, o show de física. Vamos lá. A lei de Boyle é uma lei que trata das transformações isotérmicas, né? Transformação isotérmica é aquela em que a temperatura é constante, né? A temperatura do gás é constante. E sendo a temperatura constante, o Boyle constatou que a pressão era inversamente proporcional ao volume, certo? Ou seja, se a pressão aumentar, o volume vai diminuir. Eles são inversamente proporcionais. E ele constatou também que a pressão vezes o volume ele era igual a uma constante K1. Essa constante K1 é uma constante que vai depender da massa do gás, da temperatura do gás e da natureza do gás, certo? Outra coisa também que foi constatada, já que esse produto, pressão vezes volume, é constante, então, para duas situações em dois momentos de um mesmo gás, nós podemos ter a seguinte igualdade: dizer que o produto pressão 1 vezes volume 1 é igual ao produto pressão 2 vezes volume 2, ok? Perceba nessa figura aqui que na situação 1 nós temos as moléculas de um gás no recipiente que está sujeito a uma certa pressão e ele possui um certo volume. A temperatura não vai se modificar. No segundo momento, na situação 2, a gente percebe que a pressão aumentou, né? Esse bloco aí que está em cima do êmbolo, digamos, é um bloco bem maior. A pressão aumenta, o que acontece com o volume? O volume diminui e a temperatura é mantida constante, ok? Ainda falando da lei de Boyle, nós podemos ver que graficamente, quando a gente relaciona pressão e volume, nós vamos ter uma curva que é dada, é chamada de hipérbole. Essa curva ela recebe o nome de isoterma, tá? Porque em todos os pontos de uma mesma curva, perceba essa curva da esquerda aqui, o gráfico da esquerda. Em todos os pontos dessa curva, nós temos a mesma temperatura para o gás. Aí você percebe que no primeiro ponto mais superior, quando a pressão é 2P, o volume é V. E no segundo ponto, quando a pressão cai à metade, o volume dobra. Então isso constata que eles são inversamente proporcionais e essa curva é uma hipérbole, tá? Da mesma forma, você pode ter aí na segunda figura a comparação entre várias situações de um mesmo gás em temperaturas diferentes. Aí você percebe que tem três curvas que nós chamamos de três isotermas, e essas isotermas têm temperaturas diferentes. Se elas não estão no mesmo lugar, elas representam que o gás tem temperatura diferente. A mais externa sempre será a de maior temperatura. No caso aí da figura, a T3, certo? Então, a mais interna, mais próximo dos eixos aí do gráfico, tá? Do plano cartesiano, nós vamos ter T1, ela é a de menor temperatura. Então, vai ser válida a relação que diz que T3 é maior do que T2, que é maior do que T1 nessas isotermas, de acordo com a lei de Boyle. A lei de Charles e Gay-Lussac. Charles e Gay-Lussac, eles eram franceses e viveram por meados do século XIX. Eles trabalharam as transformações isobáricas. E o que é uma transformação isobárica? É aquela transformação em que a pressão é constante. Sendo então a pressão constante, você vai perceber que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, Charles e Gay-Lussac, esses dois franceses, eles descobriram que o volume de um gás era diretamente proporcional à temperatura. Daí a gente pode tirar a relação e dizer que o volume V é igual a uma constante K2 multiplicada pela temperatura T. Esta constante K2 é uma constante que vai depender do tipo de gás, vai depender da massa do gás, da pressão do gás e da natureza deste gás. Do mesmo modo,
de acordo com essa expressão aí, já que V é igual a uma constante vezes o tempo, nós podemos fazer uma razão, né? E ver que a razão entre volume e temperatura é constante. Aí você vai ter que, para dois estados de um mesmo gás, será válida a seguinte relação. O volume 1 dividido pela temperatura 1 será igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2, e assim por diante. Nós percebemos isso nessa figura ao lado à direita. Na figura nós estamos aí, digamos, com esse bico de Bunsen, né, aquecendo aí o gás, digamos, e ele está a um certo volume pequeno e com a pressão devido a esse bloco também pequena. Se nós dobrarmos, botarmos dois bicos de Bunsen, digamos, isso aí está representando que você está dobrando a temperatura, vamos considerar assim. Então, se eu aumento a temperatura sem modificar a pressão, o que nós vamos perceber é que as partículas desse gás que estão na temperatura maior, eles vão fazer com que o volume seja maior. Então, você vê que a temperatura aumentando, o volume também aumentará se a pressão for mantida constante. É isso que diz a lei de Charles e Gay-Lussac. Graficamente, nós podemos também relacionar, de acordo com a lei de Charles e Gay-Lussac, que o volume versus a temperatura, no gráfico, nós teríamos uma reta inclinada crescente, né? Que veja aí na figura da esquerda. O primeiro gráfico, a temperatura está em Kelvin e ele começa ali pontilhado no zero, e é um gráfico crescente. No segundo gráfico, a temperatura está em graus Celsius, né, e ele começa à esquerda do zero no valor menos 273, e também é um gráfico crescente. E já no terceiro gráfico, nós vamos ter a relação de que, para várias pressões de um mesmo gás, nós podemos ter retas com diferentes inclinações, e aquela que tiver a menor inclinação é a que vai possuir a maior pressão. Tá ok? Deste modo, você percebe que PA tem menor inclinação do que B e do que C. Então, por conta disso, a pressão de A será maior do que B, que será maior do que a pressão de C. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa terceira aula, né? A terceira videoaula que trata aí da lei de Charles e Gay-Lussac e lei de Boyle. Na quarta aula, nós falaremos aí da lei de Charles somente, ok?